Eduardo do Núcleo aqui, que é um enorme prazer estar aqui dividindo um pouco do meu trabalho com vocês e é sempre bom ter esse evento porque é uma horinha que a gente partilha saberes e discussões, enfim. Eu trago aqui um pouquinho da minha história. Eu sou doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina, estou aqui no Nuclepu, aqui na Universidade de Letras, fazendo parte do meu doutoramento, né, que já está quase no fim, muito bem adiantado. Eu trabalho então na parte da literatura do século XIX com historiografia, na verdade com historiografia com periodismo do século XIX, o periodismo feminino, né? Em cima das questões que eu levanto da minha tese, não é especificamente sobre a minha tese, mas tem muito a ver com ela. Então é isso que eu vou trazer alguma coisa, dividir essas informações com vocês, o que a gente anda fazendo no Brasil. Não trouxe nada relativo a Portugal, os periódicos de Portugal, porque eu acho que não seria nenhuma novidade, né? Muitos já conhecem, trabalham, enfim, mas eu trago alguma coisa então sobre o periodismo do Brasil, que tem muito a ver com o periodismo feminino de Portugal. Então, a primeira questão, assim, indiscutível, né, da minha área, eu não posso deixar de falar algumas questões teóricas muito rápidas, é só para a gente falar um pouquinho sobre a imprensa feminina e o feminismo no Brasil, uma breve história. Então, uma brevíssima história, porque o periodismo feminino no Brasil foi abundante, embora não apareça em nenhuma história da literatura, infelizmente, do jornalismo ou história. No Brasil, aparece só um, quando iniciou em 1852, e nada mais é dito. Mas nós temos uma abundância, uma riqueza enorme do periodismo a partir do século XIX, a partir de 1852 até atualmente nós temos mulheres escrevendo, publicando jornais, enfim. Então, uma brevíssima história sobre o que se fazia a partir de 1852. Bom, o que é, na verdade, então, gênero e jornalismo é o conceito de imprensa feminina. Há algumas discussões, porque, por exemplo, algumas teóricas falam, como a Dulcília Buitoni, ela considera que o periódico feminino é aquele que, mesmo editado por homens, mas dedicado ao público, às mulheres, né? Então ela faz todo um levantamento, o trabalho a partir de periódicos escritos por homens. Então, com isso, ela faz um trabalho em cima do Espelho Diamantino, que foi publicado em 1827, que para ela foi o primeiro periódico feminino, isso ela considera. Já a Maria Bernardes, ela já é uma outra questão, ela já trabalha com periódico feminino, dizendo que, considerando aquele escrito editado por mulheres, né, e, claro, destinado ao público feminino. Então, são duas teóricas que trabalham com dois conceitos distintos. E também a gente vê muito falar em imprensa feminina ou imprensa feminista. Bom, então, do mesmo modo que a gente tem essa questão da imprensa, de mulheres, que é escrita por mulheres, escrita por homens, a gente tem essa temática feminista também. Então, o que se fala da imprensa feminina e feminista? Aí também eu trouxe duas teóricas, que é a Maria Bicalho, que ela trabalha com um projeto, exatamente com o periódico O Belo Sexo, que foi impresso lá, que foi editado no Rio de Janeiro, final do século XIX, início do século XX, e ela trabalha com esse projeto um conceito de imprensa feminina. Ela sempre cita, quando ela vai falar, a imprensa feminina. E a June Hanner, que é uma teórica americana, na verdade, que vocês devem conhecer provavelmente, que é bastante interessante porque tem um olhar do outro, né, do fora, do estrangeiro, sobre a nossa imprensa, sobre a situação social da mulher no Brasil, lá no século XIX. Um trabalho bem interessante, onde ela coloca um dos trabalhos é a mulher brasileira e suas lutas sociais e políticas entre 1050 e 1937. Aqui, ela trabalha com periódicos editados por mulheres a partir de um pequeno grupo de pioneiras feministas, né? E ela fala também de imprensa feminina, horas de imprensa feminista. Concluindo, periódicos editados por mulheres, imprensa feminina ou feminista, cada uma tem um conceito, mas no âmbito todo o mesmo trabalho. Bom, para a gente entender um pouquinho, então, o contexto histórico cria razões para o surgimento da imprensa feminina, né? A imprensa feminina. Então, no século XIX no Brasil, nós tivemos dois movimentos muito importantes que certamente marcaram muitas mudanças na sociedade. Os dois movimentos, que foi
a abolição, né, o movimento da escravatura, a abolição dos escravos, que foi em 1888, e depois nós tivemos, consequentemente, no outro ano, 1889, a revolução, nós tivemos, na verdade, uma revolução que não é a revolução, nós tivemos a nossa proclamação da República. Então, a queda do Império, Dom Pedro II, convidado a sair, porque dentro da história, dizem que foi um período bem interessante, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, ele assumiu, ele simplesmente foi lá e assumiu o cargo republicano, ou seja, ele tirou o Império numa boa, sem revolução. Dizem os historiadores, que eu não sou da área, que é um marco na história de um movimento que não precisou ser revolucionário, com brigas, com guerras, etc. Então, foi bastante apaziguado, quer dizer, não teve, ainda bem, não teve revoluções, mortes, essas coisas que costumam ter. Enfim, esses dois movimentos eles foram muito importantes na sociedade, e principalmente na sociedade, o que diz a mulher. Ao meu modo de ver, como pesquisadora, investigadora nessa área, aqui começa, certamente, toda essa questão do movimento da mulher, das lutas sociais e políticas da mulher. Por quê? Porque a partir desse movimento, basicamente, com a implantação da República, houve então uma nova forma de governo, uma nova forma de sociedade. Existiam os reformadores sociais que quiseram reformular e fazer uma sociedade moderna. Então, essa sociedade ela era calcada em dois princípios principais, liberdade e igualdade, dois princípios universais. Ou seja, a partir daí, a mulher foi elevada a um cargo, a uma importância. Por quê? Porque a partir segundo os reformadores, a sociedade deveria ser reformulada a partir dela mesma. E eles elegeram o Estado com um diálogo com as mulheres, com a família e basicamente, propriamente com a mulher, mãe, esposa, que ela seria a primeira educadora, ela seria a responsável para educar os novos cidadãos da nova sociedade que estaria surgindo. Então, eu acho que aqui teve o início, ao meu modo de ver, o início dessa questão da fundamentação das lutas, do reconhecimento das lutas das mulheres na sociedade, por direito ao voto, direito à cidadania, a direitos sociais, enfim. Acho que aqui começou a questão, porque aqui a sociedade, então, reconheceu a mulher como ela elevou a mulher como uma cidadã participativa. A partir dela, né, seria construída uma nova sociedade. Enfim, então esse trânsito à modernidade significava, antes de tudo, reordenar a sociedade, como eu falei, nesses dois valores. Então, esses reformadores sociais, eles centravam-se no lema higiene e educação, que seriam pressupostos indispensáveis à formação do novo cidadão, né? Higiene, aí entra na questão da vestimenta, do comportamento, a educação, que a mãe teria que a mulher teria que ser educada diferente dos moldes tradicionais, ou seja, bastava ela saber ler o livro de orações e uma receita, já seria de bom tamanho. Essa nova sociedade exigia mais da mulher, exigia que ela se educasse para ela poder educar um novo cidadão. Então, os reformadores sociais viram a necessidade da mulher ter que ser educada, a mulher ter que estudar, né? Não chegando a um patamar de universidade até então, que isso estaria um pouquinho longe ainda, mas enfim, ela teria que ser uma mulher educada diferente daqueles moldes. Então, nesse contexto, como eu falei, a mãe ela foi eleita a célula principal na formação dos novos cidadãos. A partir dessas questões, surgiram diversos periódicos, a imprensa geral, né? Com cunho pedagógico, sempre voltado, muitos deles voltados à família, voltados à mãe, com cunho pedagógico, né? Então vinha nos jornais assim, vinham figurinos, os jornais da moda, como se vestir, e automaticamente a vestimenta comportava o modo de comportar-se na sociedade, enfim. Então surgiram muitos periódicos com esse fim pedagógicos. E também nesse período, a partir, claro, a gente fala assim que
que não houve nenhuma revolução com troca de governos, etc. e tal, mas havia essa questão toda que não foi da noite para o dia, né? Havia esse levantamento todo da monarquia, da independência e república, enfim. Então é uma discussão que já viria há algum tempo. Nesse entretempo, em 1852, então, surge basicamente o periódico feminino no Brasil, que é considerado por algumas escritoras o primeiro, aquelas que acreditam que o periódico feminino é escrito por mulheres. Então nós temos o primeiro jornal, que é o Jornal das Senhoras, que é de 1852, considerado então o primeiro jornal surgido lá no Brasil, periódico feminino. De 1852 a 1855. Ele se auto-intitulava Moda, Literatura, Belas Artes, Teatro e Crítica. Ele foi lançado então no Rio de Janeiro, em 52, e ele durou até 30 de dezembro de 55. Ele foi fundado por Joana Paula Manso de Noronha, que era uma argentina. Saindo da Argentina, ela era casada com um português, um compositor de músicas de violino. Foram para o Rio de Janeiro e acabaram se separando. E lá ela trabalhou como professora, colaborando em imprensa já, com esse viés feminino, até que ela resolveu fazer um periódico, né? Ela resolveu lançar o periódico. Então, o que aconteceu? Ela é considerada a primeira jornalista até então, por alguns estudiosos, por alguns pesquisadores. Então, a Joana Paula, ela desejava que a imprensa abrisse um espaço para as mulheres que viviam isoladas no recolhimento dos seus lares e, indignada com alguns setores da sociedade, segundo ela proporcionava a esse público feminino um meio de comunicação, tanto com a sociedade como das mulheres entre si. Com esse propósito, o primeiro número do jornal, a redatora afirma o seguinte: ora, pois, uma senhora atesta da redação de um jornal, que bicho de 7 cabeças será? Contudo, em França, Inglaterra, Itália, Espanha, nos Estados Unidos, em Portugal, mesmo os exemplos abundam de senhoras dedicadas à literatura, colaborando com diferentes jornais. Porventura, a América do Sul, ela só ficará estacionária nas suas ideias quando o mundo inteiro marcha ao progresso e tende ao aperfeiçoamento moral e material da sociedade? Ora, não pode, senhor, o Jornal das Senhoras, redigido por uma senhora mesma, a cooperar com todas as suas forças para o melhoramento social e para a emancipação moral da mulher. Ei-nos, pois, em campanha. Noronha via por essa via o destino da mulher associada ao casamento, aqui, e propôs interferir na hierarquia dos sexos, porque para ela era preciso realizar a emancipação moral das mulheres. A emancipação moral, eles falavam que a emancipação moral era o reconhecimento da sociedade do papel digno que a mulher deveria exercer. Isso para ela seria a questão da emancipação moral, né? Compatibilizando, claro, com os deveres domésticos, uma vez que instrumentalizando a rainha do lar a exercer a função que naturalmente lhe compete, ou seja, ser mãe educadora, primeira educadora dos filhos. Embora muito tímida, claro, aos nossos olhos, essa reivindicação da redatora foi bastante polêmica. Com isso, ela recebia várias cartas que o jornal era aberto a receber as cartas, ela publicava algumas, outras certamente ela não pôde publicar, que eram bastante ofensivas. Então, algumas ela publicava, sendo que essa de uma senhora, né, que escreve, sem se identificar, ela escreve senhora redatora. Isso ela publicou no jornal. A vossa coragem, senhora, tem-me de tal modo impressionado que não posso deixar de felicitá-la pela alta consideração que mereceis. Não é porque fosseis a primeira senhora que empreendeu a difícil tarefa do jornalismo, nem pelo útil empreendimento que dás ao nosso sexo. É pelos sublimes, tocantes pensamentos com que desenvolveis a nossa inteligência. 6 meses após a publicação do periódico, ele passa a ser dirigido por Violante de Bivar e Velasco e 1 ano mais tarde por Gervásia Pires dos Santos. O jornal teve curta duração, que segundo as editoras ele era sustentável por recursos próprios, então ficava bastante difícil assim elas sustentarem um jornal. Eis o Jornal das Senhoras, então, ele é composto de 4 páginas, aqui eu trouxe som para a gente ter uma ideia do que era a forma, a tipografia do jornal, o Jornal das Senhoras. Bom, depois nós temos o Belo Sexo. Eu estou resumindo porque tiveram vários, eu estou colocando os principais, tá? O Belo Sexo foi em 1862, quer dizer, 10 anos depois, um jornal bastante conceituado também,
Se auto-intitulava religioso de instrução e recreio, noticioso e crítico moderado. Também lançado no Rio de Janeiro, e a gente não tem exatamente o período que ele ficou em circulação. Só que ele era assim, redigido por várias senhoras, né? E ele circulava semanalmente e teve como chefe redatora a Júlia Albuquerque Sandy Aguiar. Essas senhoras se reuniam em casa, porque na verdade esses jornais eles eram de cunho bastante artesanal. Então elas se reuniam em casa, elas escreviam em punho em casa e depois mandavam para uma tipografia. Essa foi a primeira parte da nossa como funcionou a nossa imprensa no Brasil, né? Depois, já no final do século, sim, que a gente já pegou uma imprensa de cunho industrial, que foi bastante diferente. Bom, no primeiro número do jornal, um artigo escrito por Joaquim Bernardino da Costa Aguiar, que era marido de Dona Júlia, esclarece que, na qualidade de gerente do jornal, incumbe-se de levar a efeito o sonho da sua esposa quanto à publicação de um periódico dirigido ao sexo feminino, e limita-se a servir de mentor até que sua esposa adquirisse prática necessária para sua tarefa, mas pede aos sábios e críticos a devida consideração em relação aos ensaios da publicista, respeitando seu sexo e sua posição de senhora casada e mãe de seus filhos. De teor progressista moderado, o jornal mesmo se intitulava, ele tinha a intenção de ser um vínculo diálogo entre as mulheres e a pátria, esforçando-se para abrir um caminho e demarcar a rota das novas importantes aspirações femininas na sociedade. Para tanto, a redatora pedia às companheiras de sexo que venham se encontrar nesse labirinto da vida. E o jornal estava aberto à colaboração de todas que desejassem enviar textos, eles publicavam, né? Então, diz conforme o edital de lançamento: eu desejo que minhas companheiras marquem na minha terra uma época de sua grandeza, ilustração e completo progresso. Desejo que não se limitem só a ser mães de família, esquecendo seus deveres de filhas da pátria, porque assim como os homens trabalham em nome da glória de seus filhos, nós, como mulheres, devemos também empreender trabalhos de inteligência que tanto tem a construir. Fica bem claro nesses jornais toda essa situação, dessa nova situação social, né? Da República, com a questão da mulher, a mulher grande revolucionária que ia construir novos cidadãos, então a mulher também com o dever de filhas da pátria, né? O jornal, claro, de cunho pedagógico sempre, então ele tinha o objetivo de instruir as mães numa importante missão social, mas primava pela necessidade de preparar um futuro melhor para as mulheres. Então ela dizia, não vendo perigo algum em que se ampliem seus conhecimentos, dando-lhes educação mais adequada, teríamos dado um passo nobre e altamente reclamado pelas leis naturais, isto é, as mulheres que desempenhariam sua função e fossem bem instruídas para desempenhar tal função. Este seria o jornal, então, O Belo Sexo, também a primeira página. Tem lá, dirigido por várias senhoras, né, que elas se reuniam para debater, faziam a pauta, reunião de senhoras, um chazinho, e elas resolviam o que ia ao jornal que seria publicado. Então aqui eu já coloquei um pouquinho mais. A primeira sessão de senhoras, então ali descreve como elas se reuniam, que discutiam, o jornal e avisos também, ele era de 4 lados. Os jornais geralmente tinham 4 páginas, esses jornais que surgiram. Aí eu coloquei 2 outros jornais, o Domingo, em 1873, um jornal literário e recreativo, também publicado no Rio, e teve como redatora a Violante Bivar de Velasco, né, a mesma lá das senhoras, que ela acabou sendo dona de um próprio jornal. Ele circulou até 75, bem rápido, em acontecimento do falecimento de Dona Violante. Depois, o Sexo Feminino, em 1873, no mesmo ano, ele é um semanário dedicado aos interesses das mulheres, ele se auto-intitula assim. Publicado inicialmente em Minas Gerais, ele teve à frente da sua redação a Francisca Senhoria da Mota Diniz, uma grande feminista, né, atuante na sociedade no Brasil na época, que se transfere para o Rio de Janeiro e leva consigo o jornal, que circula até 1875, quando foi suspenso. Para a jornalista, então, do sexo feminino, a senhorinha, as mulheres estavam assumindo uma importância para a sociedade, até então, que não tiveram a tal importância, né? Mas no que diz respeito à sagrada missão doméstica, a mulher teria que se emancipar moralmente. Em outras palavras, a emancipação moral seria o reconhecimento verdadeiro de sua missão pela sociedade, delineando uma nova figura feminina,
não mais serva do lar e do homem, mas com esse propósito, a redatora justificava em 73 que a mulher dotada das mesmas faculdades do homem, com inteligência e razão abertas a receber o cultivo das letras, das artes e da ciência, para ser útil à pátria e desempenhar a sua missão na sociedade. A maior e mais santa missão da humanidade depende da mãe. Deve chamar a si foros que não pode negar numa sociedade culta. Se é a condição essencial do progresso social e notabilização da mulher, por que ainda não somos emancipadas? Pergunta ela. Na visão da redatora, o século XIX, o século das luzes, marca o início de uma nova era, na qual os povos do mundo inteiro se libertam dos grilhões do passado, segundo ela, lutando por afirmação enquanto sociedade civilizada. Nitidamente influenciada pelos ideais de liberdade, que se alastra pelo país, o jornal relaciona ainda a emancipação da mulher e o reconhecimento de seus direitos como base igual entre os sexos. Nós lemos no edital, é época das luzes, foram-se as trevas. Pois bem, se o século presente é o das luzes e o da batalha da civilização, a racional emancipação da mulher não podia nem poderia deixar de entrar na arena do combate. Ou seja, nitidamente, a partir desse tempo, essa questão foi levantada nitidamente, embora ainda, porque no Brasil, nós temos notícia de grupos que se uniram, feministas, para reivindicar no início do século XX, não no século XIX. Eram algumas coisas meio esporádicas assim, mas muito claramente já havia essa força, essa questão, né? Bom, Eco das Damas foi um outro jornal já em 1879, se auto-intitula Órgão de Interesse da Mulher, crítico, recreativo, científico e literário. Com periodicidade irregular, o periódico foi lançado também no Rio, em abril de 1879, e teve como proprietária Amélia Carolina da Silva. Foi suspenso em 1888, mas retorna depois de publicações em 85, não tenho informações até quando ele circulou. Bom, em nome da razão e da moral, o periódico ia um pouco além dos jornais citados até então. Ele pregava que o progresso moral das mulheres seria tornar-se mais do que extremosas companheiras do homem ou carinhosas mães de família, mas abrindo-lhes portas para um futuro brilhante, destruindo os preceitos que afastavam o sexo fraco dos labores da ciência e de outras missões mais úteis perante a sociedade. Ou seja, ela já estava querendo algo mais, né? Que a mulher fosse realmente estudar, não só para a família, para o bem-estar e etc. Tratando-se em dirigir ideias para um processo mais amplo no que respeita à igualdade social entre homens e as mulheres, os ideais de emancipação da mulher começaram a tomar forma em 1879, quando foi no Brasil aprovada a reforma educacional, ou seja, abriu-se escolas superiores para as mulheres, que até então não era permitido. Então, em 1879, esse acontecimento no Brasil, que muda também bem consideravelmente a condição feminina. Nesse sentido, compreende-se que o jornal primava pela emancipação da mulher, mais do que emancipação moral, né? Mas também pela realização desta como indivíduo. Que verificamos no edital de lançamento, que eles dizem o seguinte: as academias receberam um grande número de formosas americanas que foram beber dos livros das ciências, os grandes mananciais do conhecimento, que habitaram o desempenhar de papel mais nobre perante a sociedade, a prestar um serviço mais útil perante o mundo ilustrado. A mulher instruída está, no caso, desempenhar as funções que a medicina e o magistério têm otorgado agora, principalmente aos homens. A mulher estudiosa, a mulher laureada por uma universidade, está mais no caso de receber as atenções e a confiança da sociedade, principalmente das senhoras, do que qualquer homem da mesma condição. O jornal ia bastante mais além nessa situação. Esse é o Eco das Damas, então. Também ele era composto de 4 laudas. Esse aqui eu já encontrei ele bastante, quase decompondo-se, enfim. Depois o outro jornal, A Mulher, em 1881, Ilustrado de Literatura e Belas Artes. Esse jornal, então, ele revolucionou. A partir daqui, certamente, nós tivemos outro jornalismo feminino no Brasil. Ele foi editado em Nova York por 2 meninas, porque elas saíram do Brasil muito novas, 14 e 15 anos. Elas tiveram uma licença especial, elas foram para a cidade de Nova York para estudar medicina,
porque ainda não havia. Isso foi 2 anos antes de serem liberados aqui no Brasil a faculdade para as mulheres. Então elas foram para Nova York estudar a medicina. E de lá, no New York College, Medical College and Hospital for Women, elas estudaram medicina, se formaram, e elas voltaram para o Brasil, trabalharam na medicina sem problema nenhum, ocuparam o seu cargo até o fim da vida sem qualquer problema. Mas, enfim, lá elas editaram, então, lá mesmo em Nova York, elas editaram esse jornal A Mulher. E esse jornal ele foi lançado em janeiro de 1881, circulando até 1883. Lá e no Brasil. Por quê? Porque no 4º número ele muda o título para periódico ilustrado de Ciências, Literatura e Belas Artes. E a partir do 7º número ele começa a ser publicado em Pernambuco e depois no Rio de Janeiro. Esse jornal ele foi consagrado aos interesses e aos direitos das mulheres brasileiras e defende a necessidade de educação para as mulheres, reivindicando a aceitação delas nas escolas superiores. Essas meninas, a Augusta Generosa Estrela, ela foi grande defensora do ensino público no Brasil. Ela influenciou muito, ela tem muito a essa questão do Brasil ter conseguido, enfim, ter aberto as escolas superiores, porque ela foi uma das grandes mentoras disso, né? Mesmo de Nova York. Bom, 2 grandes ideias, diz o edital, 2 grandes ideias se abriram em nossos corações. A do amor à pátria e a defesa do nosso sexo tão guerreado, como considerado incapaz de receber instrução superior. Poderíamos advogar princípios novos, porém, contentamos-nos apenas em mostrar que tanto a mulher como o homem se pode dedicar ao estudo das ciências. Somos 2 brasileiras que, abandonando a pátria, que separando-nos do seio das caras famílias, fazemos o grande sacrifício de vir estudar medicina no intuito de sermos úteis ao nosso país e de servir a humanidade aflita. Mais progressista, muito mais progressista nas suas ideias, as jornalistas entendiam ser a educação da mulher necessária não apenas para que ela desempenhasse então esse papel de educadora, né, de mãe, educadora dos filhos, mas principalmente para que elas pudessem competir com o homem no mercado de trabalho. Essa questão foi bastante polêmica no Brasil nessa época, muito. Elas foram bastante revolucionárias nesse período. Enfim, está verificado logicamente, continua a edição, por uma observação paciente e minuciosa, que do trabalho é que se resulta o bem-estar dos povos, o cômodo das famílias e o equilíbrio social. Recomendamos que nossas patrícias, casadas e solteiras, procurem ensinar as primeiras letras aos filhos e as segundas que entreguem-se ao cumprimento do dever do trabalho, porque por ele poderão viver livremente e independente. Olha, falando de independência feminina, em meados do século XIX. Bom, depois a gente volta com Francisca Senhorinha, que ela lançaria posteriormente, no Rio de Janeiro, em 80, o periódico Primavera, revista semanal instrutiva e noticiosa. Sem muitas informações sobre esse periódico, eu não investiguei, então eu não sei dar maiores dados, mas enfim. Em 1889, a Senhorinha volta a lançar um outro jornal bastante famoso, ele teve bastante repercussão no Brasil, com o 15 de novembro do sexo feminino. Era um periódico quinzenal, literário, recreativo e noticioso, após a abolição da escravatura e principalmente após a proclamação da República, né? Então ela reivindica o 15 de novembro para as senhoras, né? A Revolução do 15 de novembro. Então ela diz no edital: depois da aniquilação da escravidão, depois da queda da monarquia, a emancipação feminina apresenta-se como um dos complementos desse ultíssimo aperfeiçoamento sociais. Em tudo devemos acompanhar a marcha natural das coisas. E a revolução secular que encaramos, devemos desejá-la tão pacífica quanto foi a grande e sublime Revolução de Novembro, que é o caso que eu falei. Foi bastante pacífica essa troca de regimes no Brasil. A partir daí, os ideais de emancipação serão muito intensificados pela imprensa feminina, reforçados pelos ideais de liberdade e igualdade defendidos pelos responsáveis da construção do sistema republicano no Brasil.
Um outro, A Família, em 1889, jornal literário, apenas dizia isso, dedicado à educação da mãe e da família. Aqui, Josefina Álvares de Azevedo funda ele em São Paulo em 1888 e transfere-se para o Brasil um ano depois, para o Rio de Janeiro um ano depois. No programa do periódico, a jornalista critica a falta de um ideal mais nobre, que servisse de base à educação até então destinada às mulheres, diz o edital. Entre nós, fala-se muito de educação da mulher, mas tudo sem discernimento. Refere-se a uma espécie de polimento de espada que não se destina a ferir, senão a brilhar ingloriosamente. E em que consiste essa tão desencantada educação? No seguinte: saber mal o português, aritmético francês, o canto e o desenho, e muito mal arrumar a casa. Aquela que se consegue romper esse encanto círculo de ferro em que agimos e pelo estudo e sabedoria, chega ao conhecimento das coisas. Essa só consegue uma coisa: envolver-se numa atmosfera de descrença e tédio. Bom, então, falar um pouquinho da imprensa feminina no Rio Grande do Sul, que é onde eu trato, porque eu estudo um periódico lá, editado no Rio Grande do Sul. O Brasil, nós tivemos duas cidades bastante importantes, que é São Paulo e Rio de Janeiro, que eram cidades urbanas no século XIX, onde tudo funcionava. O Brasil até então gira em torno dessas cidades ainda, que são as mais importantes, mas mesmo no interior do Brasil, e alguns estados que eles são servidos por portos, né, como a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, tem um grande porto bastante considerado, bastante importante no Brasil, Laguna em Santa Catarina, enfim, essas cidades que eram servidas por portos, elas tinham uma grande facilidade de receber material de fora, vinham jornais de Paris, da França. Então as pessoas dessa cidade, elas tinham um pouquinho mais de cultura, um pouquinho mais de desenvolvimento, porque elas tinham acesso ao bem cultural, ao bem material, né? Então, no Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, segundo o investigador Pedro Maia Soares, que estudou a mulher estudou a imagem da mulher na ficção gaúcha, em alguns romances que editavam até então, segundo eles, foram muitos jornaizinhos no Rio Grande do Sul dirigidos por mulheres, mas com romantismo adolescente, poesia de circunstâncias, parnasianismo escolar, enfim, segundo ele, mas que representaram no conjunto uma grande afloração de mulheres que escreviam, de mulheres letradas, de mulheres que eram educadas, né? No interior do Rio Grande do Sul, no interior do Brasil, onde praticamente nada acontecia, mas também havia uma pequena sociedade de mulheres letradas. Entre alguns títulos, ele fala vários no interior do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é um estado muito grande dentro do Brasil. Então ele fala de Violeta, do periódico Violeta no Rio Grande, Saudade, Julieta de Melo lá em Jaguarão, a Grinalda em Porto Alegre, a Violeta em Arroio Grande, enfim, o Orvalho, a Pena, vários jornaizinhos, todo publicado, todos eles com essa floração de mulheres que eram donas, elas publicavam os jornais, eram muitas mulheres que publicavam lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Longe daquela urbanização toda, daquele desenvolvimento do Brasil inteiro, lá no finzinho do Brasil existia essa sociedade letrada. Bom, segundo o investigadora de Martins, a primeira mulher a dirigir um jornal no Rio Grande do Sul teria sido Joana Paula Manso de Noronha, a mesma que publicou lá o primeiro jornal em 52 no Rio de Janeiro. Por quê? Sabe-se geograficamente que a Argentina fica muito próxima do Rio Grande do Sul, né? Então é a porta de entrada ali. Possivelmente ela com o marido, antes de subir para o Rio de Janeiro, ela esteve no Rio Grande do Sul. Então ela lança na cidade de Pelotas, uma cidadezinha também no interior, bem pertinho da cidade de Rio Grande, ela lança um jornal lá, a Imprensa, um ano antes, em 1851. Então acho que durou só um ano. Depois que ela sobe para o Rio e lança também em 52 aquele Jornal das Senhoras, quer dizer, o jornal que é considerado o primeiro jornal feminino no Brasil. Mas ela andou pelo Rio Grande do Sul antes, em 51, quer dizer, mas isso ainda não é considerado, não entra nos grandes trabalhos como a primeira publicação, enfim. Entretanto, devido ao forte cunho revolucionário no contexto sul-rio-grandense, que teve a Revolução Farroupilha, que foi uma revolução dentro do Brasil bastante conhecida e considerada, lá do Rio Grande do Sul, que durou 10 anos, de 35 a 45. Toda a revolução tem grande envolvimento, infelizmente, violentos, de muita guerra, de muita morte, de muita luta, mas enfim,
eram os gaúchos brigando contra o império, né? A questão questão que briga hoje os estados independentes, os estados no Brasil, questão de taxamento de impostos, então teve uma problemática enorme que é muito extensa, nem tem como entrar nesse assunto, mas enfim. O que aconteceu com esse problema, com essa revolução? Era uma revolução, claro, de cunho político e econômico, então ela, claro, que influenciou muito nesses jornais que criaram por lá, os jornais da imprensa geral, né? Então, esse cunho revolucionário, ele influenciou muito na questão dos jornais no Rio Grande do Sul. Aí, consta como nos primeiros semanários redigidos por uma mulher, de cunho estritamente político, ela era revolucionária, ela levava avisos para os generais, ela trazia, quer dizer, ela era meio espiã, né, pelo que a história conta, que dá uma passada por cima, mas ela era mais ou menos isso. Chama-se Maria Josefa Barreto Pereira Pinto, ou a Maria Josefa Barreto. Em 1833, ela publica em Pelotas, entre Rio Grande e Pelotas, um periódico chamado Belona Irada contra os Secretários do Momo. Então, era bastante revolucionário, era de cunho estritamente político, né? E ela teria, então, o mérito de ter sido a primeira jornalista brasileira, mas não conta nos autos da crítica feminista como um jornal feminino, o dela, né? Depois ela lança, também editado um ano depois, um periódico também de cunho político, o Idade do Ouro, já com Manuel de Passos Figueroa. Um escritor bastante conhecido no Rio Grande do Sul. Bom, no Rio Grande do Sul especificamente, eu vou falar os dois últimos para encerrar. Eu vou falar dos dois últimos, que é o Escrínio, que é um jornal que eu me dedico mais na minha tese. Ele foi publicado entre 1898 e 1910. Auto-intitula Donatário Literário, Instrutivo e Noticioso. Ele foi lançado na cidade gaúcha de Bagé, e lá no Rio Grande do Sul também, cidade do interior do Rio Grande do Sul, em 1898, como eu falei. Com algumas interrupções ocasionadas por constantes mudanças de cidade da proprietária Andradina América de Andrade Oliveira, era o nome da gaúcha editora e dona do jornal. Também variou na forma, na publicação, mas ele intitulava-se Ora Revista e Ora Jornal, sendo publicado 2 vezes por semana e outras vezes quinzenalmente. Como ele durou 12 anos, então ele teve uma série de mudanças também na sua forma. Na virada do século XIX para o XX, então a Andradina publica o Escrínio na cidade de Santa Maria. Então ela vai para Santa Maria, ela leva e também faz a publicação continua com a publicação do Escrínio lá, mas que se transforma em revista literária dedicada à mulher rio-grandense, com publicação 2 vezes por mês. E em meados daquele ano, em julho, ela vai para Porto Alegre, que é a capital gaúcha, até hoje, a capital do Rio Grande do Sul. Então, em 12 de junho de 1901, ele volta a ser um jornal dedicado à mulher rio-grandense. Com o propósito de também instrumentalizar a mulher para melhor exercer a função na família, o periódico vive outros tempos, né? Embora vivendo outros tempos. Num momento progressista, a redatora entende que a educação não só prepara a mulher para sua missão de Sagrada Mãe, como afirma que estes tempos são próximos. Sente-se fremir na sombra do grande movimento preparatório. A mulher empenha-se ardentemente na conquista de sua liberdade e tem como auxiliares ao lado de homens de espírito superior, de ideias avançadas. Aqui ela trata dos homens que, inclusive, no Senado Federal, estavam lutando para os direitos femininos, direito de voto, enfim, que viria só no século XX, muito tempo depois, 1935, enfim. Mas já havia esse propósito. Então, estes empreendem a necessidade urgente de erguer socialmente a mulher à mesma altura do homem, sob pena de entrevar a marcha evolutriz da sociedade. No século XX a situação é outra, né? Andradina precisava trabalhar, assim como tantas outras mulheres. Nesse contexto da marcha evolutriz da sociedade, como ela diz, a redatora entende que as mulheres devem romper barreiras e auxiliar o homem nas lutas pela vida, trabalhando, seja em que for. Ampliando um pouco mais o campo de ação em favor da luta da igualdade das mulheres, o Escrínio publica em 28 de fevereiro de 1901, na seção Notas Femininas, notícias sobre uma sociedade aferrada de preconceitos. Segundo a jornalista, ainda uma sociedade despreparada para aceitar o legítimo direito profissional das mulheres. A gente lê o seguinte: o Parlamento de Nova Zelândia mandou expulsar da sala
deliberações da Câmara as mulheres que eram jornalistas. Com certeza, esses incapazes membros desse impagável parlamento não são filhos de mulheres, dizia ela. A república como sinônimo de democracia e a democracia como sinônimo de igualdade foram pensamentos que produziram um campo fértil para mais uma bandeira levantada por Screen, a participação política da mulher. De alguma forma, a Folha ocupou seu espaço a servir instrumento de informação para as gaúchas, que não tinham ainda nenhum movimento organizado. Mas as brasileiras já estavam se mobilizando em outras partes do Brasil. É o que a gente verifica na coluna Registros. A mulher e a política, diz ela. Um numeroso grupo de senhoras fluminenses, constituído em comitê, lançou um manifesto de declaração que a mulher deve interessar pela política da pátria. E, como consequência, as organizadoras que já incorporavam crescimento número consórcio iniciaram ativamente e com entusiasmo a propaganda de candidatura do Dr. Rui Barbosa à presidência da República. Rui Barbosa se candidatou 2 vezes, mas ele não conseguiu chegar. Ele foi senador e não conseguiu chegar à República. E ele era também um trabalhador para os direitos das mulheres. Eis o Screen, então, o lançamento em Bagé, esse é o primeiro, e depois esse foi quando ele foi lançado em Porto Alegre. O de Santa Maria eu não consegui colocar ele aqui. Falando do último, então, muito importante, é o Corimbo, que ele simplesmente foi publicado de 1883 e 1943, o jornal de maior longevidade. Ele foi lançado na cidade do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, e contou como proprietárias as redatoras, as irmãs Revocata Heloísa de Mello e Julieta de Mello Monteiro. Publicado durante 60 anos, com interrupções ocasionadas por troca de tipografia ou problemas de saúde das redatoras, mas ele foi um periódico que variou, claro, com esse tempo todo de periodicidade, variou em forma, publicidade e tudo mais. Contando com uma área larga de atuação, de circulação, com várias regiões do estado também, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, ele circulou o Brasil quase todo. O Corimbo trata de uma publicação consagrada às letras, assim como a muitos conteúdos de literatura, poesias, contos, artigos de crítica literária, enfim. Além da literatura, constantemente o periódico tratava de assuntos sociais e políticos diversos. No início da sua publicação, tais como artigos sobre personalidades políticas e associações vinculadas à defesa da abolição da escravatura, o que contribuiu para o reconhecimento social e político das redatoras. O tema da moda foi bastante constante na publicação e, por vezes, descreve artefatos e roupas de vestuário feminino, tratando sempre com alguma crítica, como a gente vê. A mulher estimável digna de todo casamento é aquela que, no centro do seu lar, espalha abundância, promove o bem-estar. Sisudez, instrução mantém a boa ordem. Essa mulher é bela, é o anjo de luz. É no estudo profundo dos grandes mestres buscando ilustrar o nosso espírito, a mulher tola, vaidosa e estúpida, que só pensa em enfeites, nos passeios e em fúteis e preciosos passatempos, nunca merecerá o nome de bela. Quem escreve é o pseudônimo de Americana, que é a Revocata dos Passos Figueiredo e Mello. É a mãe dessas redatoras, uma mulher que também contribuiu bastante com as letras do Rio Grande do Sul. Entre os temas sociais recorrentes, a publicação do periódico contam, claro, artigos sobre a situação da mulher, sem exceção, né? Também no Corimbo, as reivindicações contra os direitos sociais e políticos foram amparadas por ideias que elas têm uma missão civilizatória. Mas a partir daí, ou parte daí, um produto de apoio para a defesa do voto feminino. Elas foram bastante ardorosas nessa questão. Então a gente lê, por exemplo, se é tão proclamada a missão ultíssima da mulher, se é de suas lições cívicas, de sua moral entre as regiões infantis, que se encaminham as novas gerações para o engrandecimento do país, por que negar-lhe o direito sagrado de concorrer para a eleição daqueles que podem ser garantidos na ordem e na felicidade da pátria? Elas lutavam bastante também pela questão do voto feminino. Para Revocata e Julieta, a imprensa era definida como o principal papel para a civilização da humanidade. Segundo Revocata, o jornal teria a sublime missão de advogado do povo, pois através da imprensa as escritoras instruem a humanidade com base nos princípios racionais.
Sob essa perspectiva, encontramos ao longo da história da publicação dos jornais temáticas como educação, filantropia, abolição, divórcio, exclusão, maçonaria, política, registro de todos os movimentos sociais que reivindicavam a igualdade entre homens e mulheres, e também um amplo informativo sobre os acontecimentos feministas, como o Congresso Feminista que foi realizado no Rio de Janeiro em 1923. Ana de Castro Osório, se eu não me engano, estava presente nesse congresso. Então, para finalizar, assim, ó, eu fiz um amparo muito, como eu disse, bastante sucinto, mas eu acho que dá para a gente ver a evolução nesses jornais da história do feminismo no Brasil, das mulheres, a questão dessas lutas. A imprensa feminina foi cúmplice do processo de formulação e ampliação dos papéis tradicionais atribuídos à mulher. Imbuídas do seu novo papel, tanto no interior das famílias quanto na sociedade como um todo, elas lançaram-se através da imprensa à esfera pública em defesa de sua própria cidadania. É isso. Muito obrigada a todos.